intuito desta palestra hoje é a apresentação de um projeto que, na verdade, ele se iniciou, nós vamos entender aqui um pouquinho porquê, antes da minha vinda para a Terra. Tudo que nós fazemos aqui é um projeto pré-terrestre. Pelo menos é assim que diz a ciência espiritual da qual eu estudo. Entretanto, eu me conscientizei dele aos 37 anos. Um pouco diferente de todos aqueles que estão vindo ao meu encontro, que bem antes de mim já estão tendo a oportunidade de se conscientizarem um pouco daquelas coisas que eu me conscientizei nesta idade. E com 37 anos, então, eu desperto para minha missão de alma. E hoje, isso foi em 2001, desde lá foi um caminho de aprendizado, de cura. Porque sem cura não tem aprendizado, no momento atual que estamos da evolução. E hoje, então, eu estou apresentando esse projeto que é um curso de formação. Esse Instituto de Medicina e Espiritualidade, ele vai congregar várias disciplinas da área de saúde e da educação. Estamos iniciando pela medicina. E na área médica, nós vamos estar trazendo várias cadeiras da medicina com espiritualidade que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai mostrar, então, já que a gente está tendo uma proposta de um curso de formação em medicina e espiritualidade, a gente vai mostrar o porquê disso. Por que é importante nos dias de hoje a gente compreender o homem como um ser integral e espiritual? Por que é importante? Aqui todos já devem ter ouvido falar sobre a transição planetária, ou pelo menos que estamos num momento da evolução, o qual está acontecendo catástrofes, doenças, as antigas profecias do fim do mundo em 2012, porque estamos vivendo realmente um momento de transição planetária que nos estudos ele é mais ou menos dessa época, 1900 a 2100 depois de Cristo, é o período da transição. O que seria essa transição planetária? Então nós vamos ver um pouquinho e entender por que hoje eu estou aqui fazendo essa proposta e lançando um curso que visa essa visão espiritualizada do ser. Bom, segundo a ciência espiritual, e o mestre que traz isso é um iniciado contemporâneo chamado de Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, a Terra é um ser em evolução, assim como o homem. E o homem e a Terra evoluem juntos. Vamos entender como isso funciona. Vamos entender por que tudo o que acontece com a Terra acontece nos corpos dos homens. Como é isso? Por que isso? Vamos chamar assim, a primeira encarnação da Terra, que é como diz Rudolf Steiner, foi num tempo muito distante. Nem se chamava Terra. E o planeta era calor. Existia apenas uma atmosfera de calor. Então, seres da hierarquia espiritual doaram de sua substância para a formação do germe espiritual do corpo físico do homem. E assim, o corpo físico do homem, em ideia, em espírito, é formado nesse momento em que a Terra está também
nascendo, onde era tudo calor. A consciência deste momento é a consciência do reino mineral. É uma consciência de sono profundo. É como o bebezinho que está lá, ainda em mórula. O ser humano reproduz todas as fases da evolução da Terra. Depois existe um descanso, um sono. E novamente existe uma reencarnação da Terra, vamos dizer assim. Aquele corpo físico que foi formado aqui, numa atmosfera de calor, ele novamente se desenvolve e se prepara para receber um novo corpo, que é ofertado por outros seres da hierarquia espiritual, que doam de sua própria substância para a formação do corpo etérico do homem. E assim, esse homem aqui, nessa época, que nos livros da Teosofia, Helena Blavatsky e também de Rudolf Steiner, nós chamamos de época hiperbórea. O homem aqui tem apenas corpo físico e corpo etérico. Existem seres aqui que não conseguem se prepararem para receber um novo corpo. E aí, eles formam o reino mineral. Aqui, a atmosfera é vaporosa, é gasosa. Não existe ainda a matéria densa na Terra. O homem ainda está num estado bem espiritual. Uma nova reencarnação da Terra, a que nós chamamos da época Lemúria, que talvez muitos de vocês já ouviu falar, porque é descrito em alguns livros e às vezes até no cinema, em alguns filmes, em algumas histórias. Aqui, na época da Lemúria, seres também, outros seres, doam de sua substância e formam o corpo astral do homem. Essa atmosfera é mais aquosa. Aqui nós temos o elemento água. Aqui também, os seres que não conseguiram se preparar para receber um novo corpo permanecem no estágio anterior e formam o reino vegetal. Tudo ainda muito espiritual, tudo ainda em ideia. Aqui, na época lemúrica, é a época que acontece a separação do sexo. Até então, os seres humanos se reproduziam por partenogênese. É chamada a queda de paraíso, do paraíso que a gente encontra nos livros religiosos. Equivale à fase da vida humana dos 14 anos, quando a criança, hoje em dia um pouco antes parece, já não quer ir mais nos lugares dos pais. A paz acaba em casa, porque até então tudo estava na mesma ideia, na mesma atmosfera. Isso acontece aqui. A consciência aqui na Lemúria já é de sonho, uma consciência de sonho. Vamos para a Atlântida. Aqui a atmosfera já é sólida. Aqui a Terra chama Terra, tá? É quando o nenê nasce. É mais ou menos que nem o nenê na barriga da mãe. Até aqui o neném está na barriga dos seres de luz. Aqui ele vem para a vida mesmo. Ele ganha um novo corpo que vai acolher o espírito. Então, aqui, na Atlântida, o ser humano tem um eu. Ele é um ser espiritual. Até aqui, ele tem o projeto de ser um ser humano. Mas até aqui, ele tem tudo que tem um animal. Ele não tem um espírito.
Na época Atlântida, nós tivemos a era de luz da Atlântida, onde os seres humanos usaram toda a inteligência e a espiritualidade para desenvolverem técnicas em todos os sentidos da cura. Eram seres que não envelheciam, eles dominavam muito bem a energia, tinham um poder do pensamento muito forte. Até o momento da queda da Atlântida, onde o ser humano começa a usar todo o poder espiritual que eles tinham para interesse próprio. É muito semelhante ao período que estamos vivendo agora, onde nos perdemos das ideias espirituais, nos afastamos muito do ideal espiritual e vemos aí tantas coisas acontecendo em detrimento de poucos interesses e não no sentido comum de um povo. Aqui, o ser humano tem a consciência desperta, ele está acordado. Aqui é o que as tradições chamam, o período das trevas da Atlântida, acontece o grande cataclisma e o afundamento do continente Atlântico. E grandes iniciados, esses seres que tinham essa total conexão com o mundo espiritual, porque até aqui a consciência humana ela era conectada ao mundo espiritual. Então, os homens, era natural ver o mundo espiritual, conviver, era natural, como é natural eu falar isso é um copo. Porque o homem estava totalmente, os sentidos do homem, ele era daquele mundo também. Com a queda é que vai haver a mudança do padrão da consciência humana. Depois da Atlântida, nós temos a época pós-Atlântida, onde é o momento que nós estamos agora, eu vou mostrar isso com mais detalhes, né? Onde nós temos uma consciência desperta e já estamos nos preparando para ir para uma nova fase, onde nós vamos utilizar o pensamento de uma outra forma. E é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Atlântida, então, o homem acorda para o mundo. Ele está na Terra, está acordado. Essas aqui são as civilizações pós-Atlântida, até a gente chegar no momento que estamos hoje. Na época moderna, na germano-anglo-saxônica, também assim chamada. As épocas culturais que nós temos depois da Atlântida são semelhantes ao desenvolvimento do ser humano. O ser humano se desenvolve ao longo da vida e ele repete a mesma coisa. Então, aqui na civilização hindu, corresponde a uma fase da vida do ser humano onde ele desenvolve o corpo etérico, que é dos 7 aos 14 anos. Aqui na civilização persa, eu vou descrever vocês cada uma dessa civilização para vocês entenderem. Ela equivale ao momento do ser humano que ele está desenvolvendo o corpo astral, que é dos 14 aos 21 anos. Aqui, a egípcia, caldeia, Babilônia, alma da sensação, 21 a 28 anos. Greco-romana, alma da razão ou da índole, 28 a 35 anos. O momento que nós estamos hoje, a civilização moderna, corresponde à idade dos seres humanos de 35 a 42 anos. E aqui, a pós-moderna, a primeira fase da pós-moderna é dos 42 aos 49. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês por que nós precisamos ver o homem como um ser integral. É só isso. Não quero que vocês entendam isso.
mas quero que vocês vejam as correlações, ok?